Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo no Salmo de número 89, verso de número 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Refletiremos nesse dia a respeito do tema: as misericórdias do Senhor são infindáveis. Queridos, quando nós observamos essa promessa feita a Davi, que diz que as fiéis misericórdias de Deus, elas duram para sempre, são infindáveis, quando nós podemos observar esse cantar para sempre as tuas misericórdias, logo nós podemos perceber que o versículo primeiro, ele vai argumentar que jamais falharão. Mesmo que o trono de Davi na terra, ele já não subsiste. E nós podemos perceber que nesse sentido, Etan, que é o responsável e o autor do Salmo 89, ele vai repetir as informações e a partir de então ele o faz por meio de um questionamento. Ou seja, ele vai então se perguntar: se o Senhor fez tantas coisas por Davi, por que rompeu a sua misericórdia e por que rejeitou o seu povo? Qual foi a visão e a quem foi concedida? Então nós podemos perceber que Deus deu a Samuel a mensagem de que Davi seria o sucessor de Saul. E isso nós podemos observar de forma bem detalhada em 1 Samuel, no capítulo 13, versos 13 a 15, como também no capítulo 16, dos versos 1 a 13. E note você que há uma ocasião em que o profeta Natan, ele vai até Davi e ele vai transmitir ao rei Davi que esse não construiria o templo, mas teria um trono para sempre, uma casa, ou seja, uma família edificada sobre o Senhor. Nós podemos observar isso em 2 Samuel, no capítulo 7, dos versos 1 a 17. Então, ao observar isso, nós podemos entender, compreender que é possível que o Senhor tenha dirigido a Etan, o homem que foi inspirado por Deus a escrever esse Salmo 39, que ele estivesse então repetindo essas informações vitais, pois era algo que as gerações depois do exílio precisavam saber. Ou seja, nós ao observarmos isso vamos entender que Israel ele possuía um ministério extremamente importante para cumprir dessa feita a vinda do Messias ao mundo. Então, isso acontece justamente por intermédio da família de Davi. E nesse aspecto, nesse sentido, nós podemos observar nesse Salmo 89, se você depois com o tempo quiser observar, dos versículos 19 a 29, você vai perceber um resumo dessas promessas que Deus faz a Davi. Mas quando então nós nos deparamos com essa situação em que eu mencionei no início, que as misericórdias do Senhor são infindáveis, nós podemos perceber que em 2 Samuel, capítulo 7, versos 8 e 9, o Senhor vai mostrar a sua misericórdia por Davi, a sua bondade. E provavelmente o que aconteceu com Davi é o que tem acontecido na maior parte do tempo com a maior parte das pessoas. O que Deus faz por nós? Então perceba o que Deus fez por Davi. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Perceba o que Deus fez por esse homem, perceba o que Deus elaborou em relação à vida de Davi. E mesmo na ocasião em que o Senhor está mostrando a Davi que ele certamente morreria como qualquer homem mortal morre, o Senhor ainda vai mostrar para esse homem que os benefícios não pararam por aí. Então perceba em 2 Samuel capítulo 7, versos 12 e 13,
quais são as promessas que Deus vai fazer a esse homem? A palavra de Deus diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Às vezes a gente até pensa que trata-se apenas de Salomão, porque de fato Salomão construiu uma casa terrena para Deus, um templo. Mas esse templo, eu e você sabemos que foi destruído. Tudo que resta do mais recente templo é o que hoje nós conhecemos como o Muro das Lamentações. Mas você nota que o Senhor ele está falando de uma casa duradoura para sempre. Você percebe que Deus está falando aqui de um reino eterno. Então o Senhor está falando aqui a respeito do Senhor Jesus. Então nós podemos perceber que ainda que hoje daquele templo existe apenas o Muro das Lamentações, ainda que o reino de Davi já não subsiste mais sobre a terra, isso falando de uma maneira física, nós percebemos que as misericórdias de Deus, elas não deixaram de ser exercidas. Essas misericórdias, elas têm durado dia após dia. E eu concordo plenamente com Jeremias, quando ele vai nos falar no capítulo 3 de Lamentações, versículos 21 a 25, a respeito do que são as misericórdias do nosso Deus, de que maneira são exercidas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa passagem é magnífica e nos diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam e para a alma que o busca. Então, queridos, ao nos deparar com isso, nós vamos perceber que, de fato, as misericórdias do Senhor, elas são infindáveis. E quanto, então, a esse rei que eu falei, que a palavra de Deus menciona, que não tratava-se literalmente de Salomão, mas tratava-se do Messias, tratava-se do rei Jesus. Diante de Pilatos, sendo Jesus interrogado, o Senhor Jesus vai lhe dar uma resposta satisfatória. Você pode perceber isso no Evangelho de João, no capítulo 18, verso 37, onde a palavra de Deus diz assim: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Mas eu quero, então, finalizar fazendo menção de um ato glorioso desse rei, de um ato que atingiu o passado, atinge o presente e atingirá o futuro com a sua misericórdia. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versos 38 a 43, vai nos narrar um último ato de misericórdia de Jesus antes da sua morte. E nós então podemos perceber que Jesus, ele morre e obviamente ressuscita, mas esse fato histórico me chama muito a atenção. O que Jesus faz nos últimos momentos de sua vida. Esse rei maravilhoso deve ser, sem dúvida alguma, lembrado por todas as gerações pela sua fidelidade, por sua misericórdia. Então perceba o que é narrado no Evangelho de Lucas. A palavra de Deus diz assim: também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem,
mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que eu e você possamos tomar posse dessa palavra, que eu e você possamos saber que as misericórdias do Senhor são infindáveis.